Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre criação de variáveis. Vamos ver primeiro essa tirinha. Olha lá, vidadeprogramador.com.br. Aí aqui tem algumas variáveis declaradas, né? E aí depois ele vem aqui. Certo, agora cria uma variável e atribua esse valor a ela. Que nome dou a variável? Aí o outro responde aqui. Pode colocar qualquer nome. E aí, pode colocar qualquer nome. Daí o cara vai, que é o estagiário aqui, vai lá e coloca assim, ó, var, tudo isso aqui é o nome. Aí depois, tudo isso aqui, que essa variável recebe 0. Bum, né? E explode tudo. Hoje não faz muito sentido para vocês essa parte aqui da tirinha, mas já vai fazer e vocês vão lembrar disso e aí vai ser até engraçado. Detalhe é que olha o que está escrito aqui na camiseta dele. Cuidado com o que fala para um estagiário. Ou seja, né, ele falou que podia colocar qualquer nome para o estagiário. E aí, ele colocou esse nome. Bom, logo fará sentido. E aí aqui tem uma frase. As decepções são uma constante e a saudade uma variável em função do tempo. Logo vai fazer mais sentido também. Vamos lá, qual que é o objetivo desse módulo? Compreensão e aplicação de variável. Aqui nesse quadro aqui tem um exemplo de um algoritmo inteiro, né? Feito inteiro, declarado, aqui o nome do algoritmo. E aqui tem a seção var, que são as variáveis. Então tem 1, 2, 3 variáveis declaradas aqui. E é essa parte aqui, ó, que a gente vai aprender a fazer agora nesse vídeo. O que nós vamos ver então? Variável, constante, tipo de dados e declaração de variáveis. Variável. Variável corresponde a uma posição da memória, cujo conteúdo pode ser alterado ao longo do tempo, ou seja, muda durante a execução de um programa. Então, quando a gente armazena qualquer informação num software, né, num aplicativo, a gente tem lá no banco de dados um espaço armazenado para aquela variável, para aquele dado, no caso. E aí esse espaço aí que a gente chamou de variável aqui. Os dados dentro do banco de dados, eles ficam todos organizados. A gente já viu isso. A gente já viu isso, não, a gente vai ver isso depois na matéria de banco de dados, mas eles ficam todos organizados lá dentro. E para poder ter essa organização e tal, a gente coloca esses dados agora numa variável. Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante, ou seja, um valor por vez. Então, aqui nesse exemplo aqui, se na gaveta 1 eu tenho uma camiseta, eu tenho só uma camiseta. Não dá para colocar gaveta 1, camiseta e meias. É isso que a gente quer dizer aqui nessa frase. Então, aqui a gente colocou que na gaveta 1 serão camisetas, na gaveta 2 meias e na gaveta 3 shorts. E isso não pode ficar tudo junto, tem que ser organizado. Só fica uma coisa em cada gaveta. Um tipo de coisa em cada gaveta, ok? Uma variável é um espaço reservado na memória do computador, para onde um tipo de dado, para armazenar um tipo de dado determinado. Então, lembra que eu falei? É a mesma coisa que aqui, ó. Na gaveta só fica um tipo de dado. Aqui, no caso, só fica camiseta. É esse exemplo. Aqui a gente tem lá os espaços para guardar dados. E aí, no espaço A, só cabe um tipo de dado, no B, no C e no D. Vamos lá. Variáveis devem receber nomes para poderem ser referenciadas e modificadas quando necessário. Por exemplo, eu quero o valor que está armazenado lá na variável A. Então, o nome dessa variável aqui, ou seja, desse espaço na memória aqui, é A. O desse espaço aqui é B. Desse é C e desse é D. O exemplo apresenta a memória do computador como espaço reservado para 4 variáveis, chamadas A, B, C e D. Cada uma armazena os respectivos valores, 1, 2, 3 e 4. Vale notar que os dados armazenados são números. Então, isso aqui é um espaço, né, na memória do computador
Essas letras são os nomes das variáveis aqui nesse exemplo, e esses números, são os dados que estão armazenados. Pode ver que o desenho do 1 está como se ele fosse dentro desse cubo. Então, ele está armazenado aqui dentro, são os valores armazenados. Vou dar um exemplo de variável agora. Vocês quando fazem atividades, provas, etc., em todas as disciplinas, vocês recebem uma nota para vocês saberem se são, para depois a gente saber, vocês também, se vocês são aprovados ou não. E aí, para isso, para poder guardar essa nota e ficar esse histórico lá, vai chegar lá no final do semestre, você ainda tem as notas aqui do primeiro trabalho 1, por exemplo, de algoritmos 1. Para essa nota ficar armazenada, no software, né, de gestão acadêmica aqui do IF, tem uma variável lá, por exemplo, chamada nota. E dentro da variável nota, por exemplo, nota 1. Dentro da variável nota 1 vai ficar a nota que vocês tirarem ou tiraram no trabalho 1. Então tem o campo nota 1, campo nota 2, nota 3, e aí cada nota, se você tirar 10, vai ficar no trabalho 1, vai ficar 10 na sua nota. Se você tirar 5, vai ficar 5. Ou aqui, por exemplo, no mercado, vamos dizer. O mercado, ele precisa saber quantos produtos ele tem de quantos itens ele tem de cada produto. Vamos supor o sabão em pó. Daí, eu quero saber quanto sabão em pó tem. Provavelmente vai estar armazenado lá dentro de uma variável chamada quantidade de produto. E aqui é o valor que tem. Então, quantos produtos desse tipo sabão em pó tem? 153, porque é o valor que está armazenado. E aqui o 10, porque o 10 é a nota que o aluno tirou. O conteúdo da variável nota pode variar, mudar ou alterar. Ele pode tirar 10, ele pode tirar 5, 3, 2, 0, né? E aqui também, o conteúdo da variável quantidade de produto também pode variar. Hoje pode ter 153, amanhã 152, 151 e depois alguém compra, tem 200. Né? O dono do mercado compra mais produtos e aí tem 200. Então, é variável. O valor que está dentro da variável aqui, quantidade de produto e nota, pode mudar. Por isso que se chama variável. E aí a gente tem também constante. O que é constante? Constante é um determinado valor fixo que não se modifica ao longo do tempo, durante a execução de um programa. Então, a variável pode variar o valor, a constante não. Constante tem um valor e vai ser sempre o mesmo valor, nunca vai mudar. Por exemplo, o valor de π. A constante nunca muda o seu valor, olha lá, π. O valor de π é sempre 3,14. Sempre tem 3,14. Não muda isso. Não muda, é fixo. Então, em vez, se a gente quiser guardar o valor de π num algoritmo, a gente não vai guardar dentro de uma variável, porque a variável não muda. A variável pode ser mudada, quer dizer. Aí a gente vai guardar numa constante, porque é sempre 3,14. Então, quando o dado não pode se mudar, não varia, ele é uma constante. Quando ele varia, ele é uma variável. Outros exemplos de constante. Se a gente pegar a latitude de Três Lagoas e a longitude, é sempre a mesma. Todo ano a latitude e a longitude de Três Lagoas é a mesma, que são esses valores aqui. Então, isso também pode ser uma constante. E aqui, por exemplo, o número atômico do elemento lítio não muda, sempre será 3, sendo uma constante na tabela periódica. Ou seja, esse valor de 3 aqui é sempre 3. Então, ele é uma constante também. Então, esses são exemplos para vocês entenderem aí melhor. E agora a gente vai falar de tipos de dados, ainda em variáveis, tá? As variáveis e as constantes podem ser dos seguintes tipos, quando a gente está falando de algoritmo: inteiras, reais, caractere, né? Caractere ou lógicas. Aqui nesse desenho eu coloquei assim, como se essas caixas aqui, vamos chamar de caixas, essas caixas fossem os espaços reservados lá na memória para essas variáveis. Quais são os nomes dessas variáveis? Variável faz de conta que eu dei o nome de inteiro.
de nome de real, nome de caractere e nome de lógico. Dentro da variável inteiro, eu só posso ter números inteiros. Olha lá, o exemplo aqui. Se a variável é do tipo inteiro, não pode ter número com vírgula. Ou não pode ter letra, por exemplo. Se a variável é real, aí sim, pode ter número com vírgula, números quebrados, 1.2, ou pode ter o número 1 só. Então, dentro da variável real, eu consigo armazenar números quebrados e números inteiros. Dentro da variável do tipo inteiro, eu só consigo guardar números inteiros. Dentro da variável do tipo caractere, eu posso guardar qualquer caractere. Então, eu posso ter letras e números. Nessas aqui que são real e inteiro, eu não posso ter letras. Somente números inteiros e números inteiros e quebrados. E na variável lógico, eu posso guardar só falso ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro. Então, esses três tipos de dados, quatro tipos de dados, né, que a gente tem que ver qual determinada variável é na hora de declarar. Tipo de dados inteiro armazena números inteiros que podem ser utilizados para cálculo ou comparações. Exemplo, o número 1 e o número 253, ou o número 1000, que é um tipo de dado inteiro. Exemplo de uma variável que a gente usa o tipo de dado inteiro é a idade. Porque sempre quando a gente vai armazenar a idade de alguém, ou de alguma coisa, né, de alguém, no caso, a gente coloca o número inteiro. A gente não fala assim, quantos anos você tem? Se eu perguntar para você quantos anos você tem, você não vai me responder que você tem, por exemplo, 15 anos e 3 meses. Você vai me responder que tem 15 anos. Então, o valor que é guardado normalmente dentro de uma variável idade é do tipo inteiro. Variável do tipo real armazena números que possuam casas decimais, que podem ser utilizados para cálculos ou comparações. Exemplo, 1,15, 589,65 ou 60,30. Por exemplo, o salário de alguém. O salário de alguém ele pode ser um número inteiro, por exemplo, R$1.000, ou pode ser o valor do salário mínimo, por exemplo, o salário mínimo é inteiro. Ou pode ser o valor de um salário, pode ser quebrado. No caso aqui, 1.039, a pessoa ganha R$1.039,55. Então, se o valor do salário pode ser quebrado, pode ter números com casas decimais, então é do tipo real na hora que eu declarar. Então aqui, ó, 1.039 é o valor que está armazenado, né, dentro da variável chamada salário, e a variável do tipo salário só recebe dados do tipo real. Variável do tipo caractere. É específico para armazenamento de dados que contenham letras e ou números. Podem armazenar um conjunto de dados de caractere, também conhecido como cadeia de caractere. O tipo de dado caractere, se for usado somente para armazenamento de números, não poderá ser utilizado para operações matemáticas. Quando a gente pega um tipo de dado, uma variável e coloca que ela é do tipo caractere, se eu escrever os números, deixa eu pegar aqui a caneta. Se eu escrever os números 1, 2, 3, se for e eu declarar que a variável é do tipo caractere, essa variável aqui, variável número, vou escrever só num porque é mais rápido, tá? A variável número do tipo caractere, olha. Se eu colocar que era do tipo caractere, quando a gente for ler esse número aqui, se precisar usar esse número, ele vai ler os números 1, 2 e 3. E se eu colocar que ele não é do tipo caractere,
Faz de conta que não é caractere. Então, apaguei. E é do tipo inteiro agora. É do tipo inteiro. Ele lê como esse número? Ele lê o todo. Quando o tipo é inteiro, esse número aqui ele passa a ser 123. E quando o tipo é caractere, ele é o número 1, 2, 3. Essa é a diferença. Então, isso que vocês têm que saber. Se o número que vai ser armazenado ele vai ser usado depois para fazer uma conta, por exemplo, ele não pode ser armazenado num tipo de dado caractere, tem que ser inteiro. Porque esse número aqui, quando a gente está fazendo uma conta de matemática, ele é lido como 123. E isso aqui, se for um caractere, ele vai ser lido como número 1, número 2 e número 3, que é totalmente diferente de 123. Ok? Então, toda vez que a gente precisar de um número para saber, para fazer qualquer tipo de conta, ele tem que ser armazenado numa variável do tipo inteiro ou real, nunca caractere, ok? Aí, aqui, não, aqui, deixa eu ver se eu... Vamos fazer por cima aqui, tá? Por exemplo, o nome, aqui a gente está falando da variável tipo caractere. Então, aqui eu tenho uma variável chamada nome, ela é do tipo caractere, e o que eu posso armazenar dentro o nome da pessoa, que é a Aparecida. Então, a Aparecida são só letras e eu guardo dentro de uma variável do tipo caractere. E aí, por último, eu tenho a variável do tipo lógico, também conhecida como booleano. Armazena somente dados lógicos com valor verdadeiro ou falso. Então, os únicos valores que podem ter dentro de uma variável do tipo lógico é verdadeiro ou falso. Por exemplo, aqui está escrito fumante. O que eu escrevi aqui ficou meio ruim, né? Mas a variável chama fumante e é do tipo lógico, ou seja, a pessoa é fumante sim ou não. Se a resposta é falsa, quer dizer, ela não é fumante. Se a resposta é verdadeira, ela é fumante. Então, a resposta falso ou verdadeiro é a única no caso. E tudo que está nessa linha de cima aqui são os valores das variáveis que estão armazenadas nas variáveis. Esses aqui são os nomes, fumante, nome, salário, idade, são os nomes das variáveis. E esses aqui embaixo são os tipos de variáveis, inteiro, real, caractere e lógico. E agora, a gente vai ver como que a gente faz isso de fato, que é colocando a mão na massa, né, na declaração de variáveis. É bem simples. Então, quando a gente for fazer o algoritmo, agora a gente vai caminhar para a gente fazer o algoritmo de uma forma, né, no português estruturado aí, não mais do jeito que a gente estava fazendo no caderno. Tipo, receba o número 1. A gente vai mudar um pouquinho a forma de fazer isso. E antes disso, a gente vai ter a declaração de variáveis. Como que vocês vão fazer toda vez que eu pedir para vocês declarar a variável? Vocês vão lá e vão colocar var, vai escrever var, que é de variáveis, e aí vocês vão colocar o nome da variável que vocês querem e o tipo de dado que ela vai receber. Então, idade aqui é do tipo inteiro, porque vai receber número. Então, idade é do tipo inteiro e ela pode receber o quê? Números. Salário, tá errado. Salário não é inteiro, ó, vamos corrigir. Salário, vou apagar aqui, ó. Salário é do tipo real. Olha, escrevi com essa caneta aqui. Salário é do tipo real, se a gente olhar lá, ó. Salário é do tipo real. Porque pode ter valores quebrados, lembra? Então, salário é do tipo real. Eu escrevi agora, pagou, né? Mas é do tipo real. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou arrumar agora aqui, ó. Salário é real.
salário é do tipo real, nome é do tipo caractere, porque a gente vai escrever o nome da pessoa dentro, vai ficar armazenado o nome da pessoa dentro da variável, e fumante é do tipo lógico, porque a pessoa pode ou não ser fumante. Fumante. Do tipo lógico, a pessoa pode ou não ser fumante. As variáveis devem ter nomes claros e objetivos a propósito do programa e sem acento. Então a gente não pode colocar lá, não é que eu escrevi salário errado. Salário, quando ele é uma variável, qualquer nome de variável não pode ter acento, nem ser cedilha, nem começar com número, nem começar com caractere, nem usar caractere especial. Então sempre escrever sem acento, tá? E a gente sempre coloca um nome que corresponda ao valor que a gente quer armazenar. Se a gente vai armazenar a idade da pessoa dentro daquele espaço, então eu não vou colocar X, eu vou colocar a idade. Porque quando eu quiser acessar esse espaço, eu só saber o nome. Ah, onde será que está armazenada a idade da pessoa no programa tal? Ah, está armazenado dentro da variável idade, porque tem a ver. Agora, se eu colocar X, eu vou pensar, ah, e onde será que está armazenado a idade da pessoa? Aí eu vou ficar assim, né? Cri, cri, porque será que eu vou lembrar que está armazenado dentro de uma variável chamada X? Variável chamada X? Então, a gente sempre coloca um nome que tenha a ver com o dado que será armazenado. Olha lá, outro exemplo, então, de declaração de variável. Ó, quantidade do produto é do tipo inteiro. Então, a quantidade de produto lá num software, né, num aplicativo de compra, por exemplo, a quantidade de produto que a gente vai comprar fica guardado dentro de uma variável chamada quantidade de produto, que é do tipo inteiro. Um detalhe aqui. Toda vez que a gente usa o nome de uma variável, que é um nome composto, um nome com mais de uma palavra, não pode ter espaço, senão não dá certo criar variável. Então, a gente tem que usar esse underline aqui. Então, fica quantidade, underline, produto. Outro exemplo, aqui, nome da pessoa. Se eu quiser colocar aqui a variável vai chamar nome completo, então nome, underline completo, que é do tipo caractere. Aí, existe um consenso aí de usar para variáveis, para constantes, as letras maiúsculas e para variáveis as letras minúsculas. Mas isso aí é um consenso, mas se você, como é um consenso, pode ou não ser utilizado. E aqui, número atômico lítio do tipo inteiro. E você pode ver que mesmo estando em maiúsculo, aqui a gente usou o underline para poder compor o nome dessa variável, ok? E agora a gente chegou na lista de exercício. Aqui eu coloquei então nessa lista, o primeiro exercício é o seguinte: faça a declaração de variáveis para os seguintes algoritmos. Na verdade, os exercícios são todos com o mesmo objetivo aqui, ó, faça a declaração de variáveis. Todos esses exercícios da lista 4 é para fazer a declaração de variáveis. Porém, esse exercício número 1 eu já respondi aqui para vocês verem como que é feito. Então, eu dou o exercício assim, ó, algoritmo total peça. O que acontece nele? Receba o código da peça, receba o valor da peça, receba a quantidade de peças e depois calcule o valor total da peça, que é a quantidade vezes o valor da peça, e mostre o código da peça e o seu valor total. Então, quais variáveis eu preciso para fazer esse algoritmo aqui total peça? É isso que vocês vão fazer. Então, vocês vão responder assim para mim. Primeira coisa, vai colocar var, e aí quais variáveis? Então, receba o código da peça. Se é receba, eu preciso guardar isso em algum lugar. Então, onde que eu vou guardar o código da peça? Dentro de uma variável chamada código peça. Eu coloquei underline aqui porque obrigatoriamente tem que ter underline, não pode ter espaço, tá? Ou você teria que emendar a palavra peça com a palavra código, mas sem espaço. E aí eu coloquei que ela é do tipo inteiro, porque é um código, é um número. Depois é lá, receba o valor da peça. Qual que é o valor da peça? Pode ser quebrado, a peça pode custar R$ 15,60, por exemplo. Então, eu coloquei que a variável valor peça é do tipo real. E aí, receba a quantidade de peças. Então, a pessoa vai ter que digitar quantas peças ela quer. Então, quantidade
de peça é do tipo inteiro, porque a pessoa não quer uma peça e meia, ou ela quer uma peça ou ela quer duas. Então, é inteiro. E depois lá, continuando o algoritmo, calcule o valor total da peça. Como que é feito o cálculo? É a quantidade, então o campo quantidade vezes o valor da peça. E aí eu vou fazer essa conta, quantidade peça vezes o valor da peça, e eu quero guardar em algum lugar. Eu quero guardar o resultado dessa conta. Então, para eu guardar, eu criei a variável chamada valor total, que é do tipo real. Porque se a peça custa 15,60 e eu vou armazenar, e eu quero duas, por exemplo, vai dar 31,20, né? 2 vezes 15,60 dá 31,20. Então, 31,20, para o 20 poder ser armazenado, tem que ser uma variável do tipo real, ok? E aí mostra o código da peça e o seu valor total. O código da peça eu já tenho, que está na variável código peça, e o valor total está dentro da variável total. Então, a resposta para esse exercício número 1 é essa aqui. Aí eu fiz esse aqui já para vocês verem, para que vocês saibam como fazer os demais, porque aí tem mais o algoritmo 2, o algoritmo soma, o algoritmo idade, o algoritmo estoque médio, o algoritmo área do quadrado, área do retângulo e reajuste do salário. Vocês têm, então, esses 7 algoritmos para vocês fazerem a declaração de variáveis dele, ok? Então, vocês têm esses exercícios aí para fazer no caderno. Façam bastante atenção e logo eu vou postar o vídeo da correção desses sete exercícios, ok? E aqui tem por último aqui, tem os livros, né, de bibliografia. Bom, nesse vídeo era isso. Até o próximo.